Quando Ana entrou no quarto do patrão naquela manhã ensolarada, não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Ela apenas cumpria sua rotina, abrir as cortinas, arrumar a cama, trocar as flores do vaso. Mas ao passar o pano na mesinha de cabeceira, uma moldura escorregou e caiu no chão. O som seco do vidro se partindo ecoou no silêncio do quarto. Assustada, ela se abaixou para recolher os pedaços. E então o coração quase lhe parou. Dentro do quadro estava a sua própria imagem. Era uma foto dela, sorrindo, vestida com o mesmo uniforme azul e o avental branco que usava todos os dias. Mas aquela foto parecia antiga, tirada de um ângulo que ela jamais vira. Antes que pudesse entender, ouviu passos atrás de si. Quando virou, o milionário estava parado à porta, olhando-a em silêncio. E naquele instante, algo dentro dela se quebrou. Você já viveu algo que parecia impossível de explicar? Deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que teria feito no lugar da Ana. Curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar o desfecho dessa história emocionante. Ana era uma mulher de alma simples, mas coração valente. Nascida num pequeno vilarejo de Minas Gerais, cresceu entre as dificuldades da vida rural, ajudando a mãe a cuidar dos irmãos e a plantar para sobreviver. A pobreza nunca lhe roubou a dignidade, e o trabalho sempre foi seu maior orgulho. Aos 26 anos, depois de perder a mãe, decidiu tentar a sorte fora. Seguiu o conselho de uma vizinha e mudou-se para Acapulco, onde conseguiu emprego de doméstica na mansão de um homem conhecido por todos como o Senhor Albuquerque. Diziam que ele era um milionário enigmático, viúvo, dono de uma cadeia de hotéis e restaurantes e que quase nunca aparecia em público. Desde o primeiro dia, Ana sentiu que havia algo de estranho naquele lugar. A casa era enorme, silenciosa e fria, cheia de retratos de uma mulher elegante que todos diziam ter sido a mãe de Marcos Albuquerque. Ele morava sozinho com poucos empregados e vivia ocupado com viagens de negócios. Ana raramente o via, mas quando cruzavam no corredor, ele sempre a cumprimentava com um olhar discreto, quase melancólico. Ela, tímida, baixava os olhos e respondia com respeito. Jamais imaginaria que aquele homem guardava um segredo ligado a ela. Naquele dia, Ana acordou antes do sol. O vento do mar trazia o cheiro salgado das ondas, misturado ao aroma de café recém-passado vindo da cozinha. Ela amarrou o avental branco, penteou o cabelo num coque simples e subiu as escadas para o quarto principal. Gostava de começar cedo, enquanto a casa ainda dormia. Havia algo de sagrado naquelas primeiras horas do dia. O quarto de Marcos estava como sempre, tudo impecável, o lençol esticado, o abajur aceso. Ela pegou o espanador e começou a limpar as superfícies com cuidado. Mas quando passou o pano na mesinha, a moldura prateada escorregou, bateu no chão e quebrou o vidro. O susto foi grande. Ana se abaixou, pedindo a Deus que o patrão não a visse naquele momento. Pegou o quadro para tentar arrumar, mas o que viu a fez perder o ar. A foto dentro da moldura era dela mesma. O sorriso, o olhar, o uniforme, tudo igual, exceto por um detalhe. O fundo mostrava um jardim que ela nunca vira, como se a imagem tivesse sido tirada em outro tempo. Por um instante, pensou que era coincidência, talvez uma mulher parecida com ela. Mas ao olhar melhor, não restava dúvida. Era ela. Não havia como negar. O som da porta se abrindo fez o sangue gelar. Quando se virou, Marcos estava parado na entrada. Usava um terno cinza, a gravata afrouxada, e o olhar dele era indecifrável. Ana gaguejou, tentando se explicar, mas as palavras saíram trêmulas. Eu encontrei isso no chão, senhor. Ele se aproximou lentamente, os passos firmes sobre o mármore. Pegou a moldura com delicadeza e a colocou sobre a mesa novamente. Essa foto não devia estar aqui, murmurou. O tom de voz dele era calmo, mas carregava um peso de quem guarda segredos há muito tempo. Ana, nervosa, perguntou sem pensar. Mas por que o senhor tem uma foto minha? Marcos hesitou. O olhar dele a atravessou como se buscasse dentro dela algo que ela mesma desconhecia. Porque essa foto foi tirada há muito tempo.
antes de você saber quem realmente é. Dito isso, ele virou as costas e saiu do quarto, deixando-a paralisada. Ana ficou ali, de joelhos, segurando um pedaço de vidro, com o coração aos pulos. Antes de eu saber quem sou, repetia para si mesma. A cabeça girava. Aquilo não fazia sentido. Nos dias seguintes, o patrão mudou. Ele continuava discreto, mas seus gestos tinham algo diferente. Eu observava a Ana de longe, como quem carrega um peso e não sabe como libertar-se. Às vezes ele parecia querer falar, mas se calava. Ana, por sua vez, vivia atormentada. Sonhava com a foto, com o olhar dele, com a sensação de ser vigiada. Lembranças de infância começaram a vir. Uma voz de mulher cantando uma canção antiga, uma mão afagando seu cabelo, uma pulseira dourada com uma pequena letra A gravada. Mas tudo era vago, como névoa na memória. Certa noite, a curiosidade venceu o medo. Esperou até a casa adormecer e subiu as escadas em silêncio. A porta do quarto dele estava entreaberta, o quarto iluminado apenas pelo luar. O coração batia tão forte que parecia ecoar no corredor. Ana entrou devagar e foi até a mesinha onde a foto ficava. Abriu a gaveta e encontrou uma pequena caixa de madeira, gasta pelo tempo. Dentro havia várias fotografias antigas. Uma mulher de semblante doce, um homem elegante, uma criança recém-nascida nos braços deles. No fundo, uma carta dobrada com o nome Ana escrito à mão. As mãos de Ana tremiam ao abrir o papel. Era uma carta antiga, escrita por uma mulher chamada Laura Albuquerque. O texto era simples, mas cada linha carregava emoção e dor. Laura falava de uma promessa feita ao marido, de um bebê levado às pressas após um incêndio em uma das propriedades da família e de uma busca que jamais terminou. Dizia que, se um dia essa carta chegasse às mãos de uma jovem chamada Ana, era sinal de que o destino havia se cumprido. Ana leu e releu, as lágrimas caindo sobre o papel. Era como se um vazio antigo dentro dela começasse finalmente a se preencher. De repente, uma sombra se projetou sobre o papel. Sentiu um toque leve no ombro e se virou assustada. Era Marcos. Ele a observava em silêncio, os olhos marejados. "Você leu, não foi?" perguntou com voz embargada. Ana tentou se justificar, mas ele apenas assentiu, como quem já esperava por aquilo. "Minha mãe sempre acreditou que um dia encontraria você", disse, e o olhar dele se suavizou. Ela nunca se conformou em ter perdido a filha durante o incêndio. Eu era criança na época, mas me lembro do choro dela, das noites em claro. Ana sentou-se na beira da cama, sem conseguir conter o pranto. "Então, eu sou essa menina?" me perguntou num sussurro. Marcos se aproximou e com cuidado mostrou uma das fotos. A mulher da carta segurando um bebê de olhos grandes, os mesmos olhos de Ana. "Sim", respondeu ele. "Você é minha irmã." As palavras ecoaram pelo quarto e o tempo pareceu parar. Ana cobriu o rosto com as mãos, tentando processar tudo aquilo. "Mas como é possível?" e murmurou. "Minha mãe sempre disse que eu fui deixada num orfanato depois que o pai dela morreu." Marcos assentiu. E foi. Um dos empregados da fazenda a levou para longe, acreditando que era o melhor para protegê-la. Minha mãe passou anos tentando encontrá-la. Quando faleceu, deixou essa carta. Eu prometi a mim mesmo que, se um dia a encontrasse, contaria toda a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado e terno ao mesmo tempo. Lá fora, o vento balançava as cortinas e o mar parecia cantar. Ana olhou para a moldura sobre a mesa, a foto que dera início a tudo, e sentiu uma mistura de gratidão e dor. "Por que o senhor guardou a foto?" me perguntou a voz ainda trêmula. Marcos respirou fundo antes de responder. "Porque quando a vi pela primeira vez, ao contratar você, eu senti algo familiar. Mandei investigar e descobri que o nome da sua mãe era o mesmo que o da babá que desapareceu no incêndio junto com minha irmã. Eu soube naquele momento que precisava ter certeza. Tirei essa foto de você sem que percebesse, apenas para comparar. Quando confirmei, não tive coragem de dizer. Tive medo de que não acreditasse." Ana levou as mãos ao peito. As lágrimas agora eram de um sentimento que misturava espanto
e alívio. Por tantos anos, acreditou estar sozinha no mundo, e agora descobria ter um irmão, e que ele era o homem mais inesperado possível. O silêncio do quarto se transformou em algo sereno, quase sagrado. Marcos se aproximou devagar e colocou uma mão sobre a dela. Eu nunca quis assustá-la, Ana. Só não sabia como contar. Mas agora que sabe, quero que saiba também que esta casa é sua. Que sempre foi. Ana chorou como há muito tempo não chorava. Não de dor, mas de alívio. Tudo fazia sentido agora. A forma como ele a olhava, a estranha sensação de familiaridade desde o primeiro dia. O destino havia costurado os caminhos de ambos de forma misteriosa. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era suave. Eu sempre senti que faltava algo em mim, como se tivesse deixado parte do meu coração em algum lugar. Agora sei onde estava. Marcos sorriu com ternura. E eu sempre senti que havia um vazio em casa, como se uma peça faltasse na minha vida. Agora entendo. Era você. A madrugada avançava e a casa permanecia em silêncio, como se respeitasse aquele reencontro. Ana olhou pela janela e viu o nascer do sol refletindo no mar. O céu ganhava tons de ouro e rosa e o vento soprava suave como um sopro de recomeço. Ela se virou para Marcos e disse com voz firme: prometo honrar o nome da nossa mãe e nunca mais vou embora. Ele sorriu emocionado e respondeu: agora, sim, posso chamar esta casa de lar. E naquele abraço silencioso, dois corações separados pelo destino finalmente se reconheceram como família. O sol nasceu lento sobre o mar de Acapulco, tingindo de dourado as janelas da mansão Albuquerque. Ana ainda não acreditava no que havia descoberto na noite anterior. Passou horas em claro, revendo cada lembrança, cada palavra da carta, cada olhar do homem que agora sabia ser seu irmão. Sentia-se dividida entre a alegria do reencontro e a dor de tudo o que perderam. Quantos anos de amor e convivência haviam sido roubados deles por um segredo maldito? Ao fechar os olhos, via o rosto da mãe de Marcos nas fotos antigas, o mesmo olhar acolhedor que sempre imaginara nos sonhos da infância. Marcos também não dormiu. Caminhou pela casa até o amanhecer, com um copo de café nas mãos e a mente em tumulto. Nunca fora um homem de demonstrar emoções, mas aquela revelação o havia desarmado completamente. Lembrou-se da promessa feita à mãe, pouco antes de ela morrer. Laura Albuquerque o fez jurar que se algum dia encontrasse a menina perdida, lhe daria tudo: o nome, o carinho e a vida que lhe haviam sido negados. Por muitos anos, ele achou que fosse uma lenda criada por uma mulher doente de saudade. Mas agora, vendo Ana, ouvindo sua voz, sentindo a verdade em cada gesto dela, sabia que o destino havia cumprido seu papel. Quando o relógio marcou 7 horas, Ana desceu as escadas devagar, ainda vestida com um uniforme azul. Estava insegura, sem saber se devia continuar ali como empregada ou se já não cabia mais nesse papel. Ao vê-la, Marcos se levantou da poltrona e sorriu com ternura. Você não precisa mais usar isso, Ana. A partir de hoje, não é mais funcionária desta casa. É a dona dela. Ela tentou protestar, mas ele levantou a mão pedindo que o deixasse falar. Não quero que se sinta constrangida. Esta casa foi da nossa mãe e, por direito, metade é sua. Sempre foi. Ana olhou ao redor, sentindo o peso das palavras. Por anos, ela havia limpado cada canto daquela casa, sem imaginar que pertencia a ela. A emoção apertou-lhe a garganta. Eu não quero nada, Marcos. Só quero entender tudo o que aconteceu. Como fui parar tão longe? Porque minha mãe nunca me procurou. Ele se sentou ao lado dela e contou o que sabia. Disse que quando o incêndio destruiu uma das fazendas da família, os empregados fugiram em desespero. A babá, acreditando que estava salvando a criança, levou Ana consigo, mas acabou morrendo dias depois em um acidente de carro. A menina foi encontrada por uma mulher simples, chamada Dolores, que a criou como filha, sem saber a origem verdadeira. Quando Laura soube disso, já era tarde. As buscas foram inúteis. Ana ouviu tudo com lágrimas nos olhos.
Cada detalhe parecia uma peça de quebra-cabeça se encaixando no coração. Então aquela mulher que me criou não era minha mãe de sangue, mas foi ela quem me deu tudo o que tinha, murmurou. Marcos segurou sua mão e respondeu com ternura. Ela foi um anjo que o destino colocou no seu caminho. E agora nós dois temos a chance de honrar as duas, a que te criou e a que nunca deixou de te procurar. Os dias seguintes foram de descobertas e emoção. Marcos apresentou a Ana aos amigos, dizendo que ela era sua irmã perdida. Muitos duvidaram no começo, mas bastava olhar para os dois juntos para perceber. Havia algo idêntico no olhar, um brilho calmo e sincero. Ana, envergonhada, tentava se acostumar com a nova realidade. Pela primeira vez, dormia num quarto grande, com lençóis de algodão egípcio e janelas com vista para o mar. Mas mesmo cercada de luxo, não se sentia superior. Continuava acordando cedo, ajudando os empregados, preparando café e cuidando das flores. Quando Marcos reclamava, ela apenas sorria. O trabalho me faz lembrar quem eu sou, e eu gosto disso. Certa tarde, enquanto organizava as fotos antigas da família, Ana encontrou um diário de Laura Albuquerque. As páginas amareladas traziam lembranças do passado, descrições de festas, viagens e, entre elas, anotações sobre a filha desaparecida. Em uma delas, Laura escrevia: "Sinto que ela está viva. Às vezes sonho com uma menina de avental azul correndo pelo jardim. Quando acordo, meu coração se enche de paz. Acho que o amor é o fio invisível que vai nos unir de novo." Ana chorou silenciosamente, sentindo que, de algum modo, a mãe dela sempre soube. Os meses passaram, e a relação entre os irmãos se tornou profunda. Marcos, que antes vivia isolado, começou a sorrir mais, a sair, a receber pessoas em casa. Ana trouxe luz para o lar, que há muito tempo era apenas um lugar bonito e vazio. Com sua simplicidade e fé, ensinou ao irmão o valor das pequenas coisas. Um café compartilhado, uma risada no fim do dia, uma oração antes de dormir. E foi assim que, pouco a pouco, a dor se transformou em amor fraterno. Mas a história ainda guardava uma última reviravolta. Um dia, um homem idoso apareceu na portaria da mansão, pedindo para falar com Ana. Trazia nas mãos uma pasta velha e um rosário. Seu nome era Joaquim, antigo empregado da fazenda onde tudo começara. Ele contou que havia presenciado o incêndio e guardava um segredo que o atormentava desde então. Diz que o fogo não foi um acidente, foi provocado. Havia inveja, herança e ambição envolvidas. Um parente distante de Laura, desejando tomar os bens da família, ordenou que queimassem os arquivos que comprovavam a adoção de uma criança. No meio do caos, a babá fugiu com o bebê para salvá-la. Ana ficou em choque. Marcos cerrou os punhos, o rosto tenso. Quem faria algo assim? Joaquim hesitou antes de responder. Seu tio Ernesto, senhor. Ele sempre quis tudo para si. Marcos respirou fundo, controlando a raiva. O homem já havia morrido, mas o mal que fizera deixara cicatrizes por gerações. Ana, porém, preferiu perdoar. Não quero que o passado nos aprisione, disse com voz firme. O que importa é que estamos vivos e que o amor venceu. Marcos a abraçou emocionado. Você fala como mamãe falaria. Depois disso, decidiram fazer algo grandioso. Transformaram uma das propriedades da família em um abrigo para mulheres e crianças carentes. Ana quis batizá-lo de Casa Laura, em homenagem à mãe biológica e à mulher que lhe dera o dom da vida. O projeto cresceu rápido. Ana liderava com sabedoria e humildade, acolhendo cada pessoa com o coração aberto. Marcos cuidava da parte administrativa e juntos descobriram um novo propósito: usar a riqueza para curar feridas, não para escondê-las. As pessoas começaram a admirá-los não apenas por quem eram, mas pelo que representavam. Histórias de superação, reencontros e fé se espalharam por toda Acapulco. Ana se tornou uma figura querida, conhecida por todos como a mulher que devolveu alma ao milionário. Quando perguntavam sobre sua trajetória, ela respondia com serenidade: Deus me levou por caminhos de dor para me ensinar o valor da esperança.
Às vezes, o que parece uma perda é apenas o início de um reencontro. Numa noite de lua cheia, enquanto caminhavam pelo jardim, Ana olhou para o céu e pensou em tudo o que viveram. Sabe, Marcos, disse ela, às vezes fico imaginando se mamãe nos vê de algum lugar. Ele sorriu, olhando as estrelas. Tenho certeza que sim. E deve estar orgulhosa. Ana respirou fundo, sentindo a brisa leve no rosto. A vida é estranha, não é? Eu vim para cá achando que era apenas uma empregada e acabei encontrando uma família. Marcos colocou o braço sobre os ombros dela e respondeu. E eu, que achava que tinha tudo, percebi que não tinha nada até te encontrar. Nos anos seguintes, a Casa Laura cresceu e ajudou centenas de pessoas. Ana e Marcos continuaram lado a lado, não como patrão e empregada, mas como irmãos que o tempo e o destino uniram de forma milagrosa. A mansão, antes fria e silenciosa, tornou-se um lar cheio de risadas, vozes e cheiros de bolo saindo da cozinha. Era o lar que ambos sempre buscaram, sem saber. E nas manhãs ensolaradas, quando o mar refletia o brilho do dia, Ana ainda vestia seu velho uniforme azul, não por necessidade, mas por lembrança. Era o símbolo de tudo o que vivera e do que havia se tornado. Uma mulher que saiu da pobreza, enfrentou o mistério e reencontrou o amor mais puro de todos, o de uma família perdida e reencontrada. Certa manhã, ao abrir uma gaveta antiga, Ana encontrou novamente a moldura prateada. O vidro estava trincado, mas a foto seguia intacta. Sorriu com ternura. Aquele retrato que antes lhe causara medo, agora era um tesouro. Representava o início de uma nova vida. Colocou a moldura sobre a mesa e disse baixinho, obrigada, mamãe, por nunca desistir de mim. E naquele instante, uma brisa suave atravessou o quarto, fazendo as cortinas dançarem como se o próprio vento respondesse com carinho. Os anos passaram, mas a história de Ana e Marcos ficou marcada na memória de todos que os conheceram. Pessoas vinham de longe para ouvir como uma simples empregada descobriu ser irmã do homem mais poderoso da região, e como juntos transformaram dor em amor. Quando a velhice chegou, os dois ainda se sentavam na varanda ao pôr do sol, tomando café e lembrando de tudo. Ana ria e dizia, quem diria, hein, irmão? A vida nos pregou uma peça bonita. Marcos sorria e respondia, foi o destino. Ana, e o destino, quando é guiado pelo amor, nunca erra. E assim, entre risadas e memórias, eles envelheceram em paz, com o coração leve e grato. A moldura com a foto continuou ali, sobre a mesinha, testemunha silenciosa de uma história que começou com um susto e terminou com o reencontro de duas almas separadas pelo tempo, mas unidas pelo sangue e pelo amor. No fundo, talvez fosse isso o que a mãe deles sempre acreditara, que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer distância e que cedo ou tarde ele sempre encontra o caminho de volta.